um cenário de vergonha na Câmara de Uberlândia, com 20 dos 27 vereadores presos em operações encabeçadas pelo Ministério Público. A Operação Má Impressão apura o desvio de verbas indenizatórias pelos parlamentares. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, encontrou indícios de irregularidades nas notas emitidas pelas gráficas como prestação de serviço. O vereador baiano foi preso na casa dele no bairro Cidade Jardim e na residência policiais apreenderam documentos, quase R$1 milhão em cheques e R$200 mil em dinheiro. O vereador afastado Alexandre Nogueira também foi preso, ele que tinha passado o final de semana em casa. Alexandre foi preso em outra operação dia 25 de outubro, a Poderoso Chefão, que apurava fraude no contrato de transporte escolar municipal. Esta é a lista dos vereadores presos na Operação Má Impressão. Alexandre Nogueira, do PSD. Ceará, do PSC. Doca Mastroiano, do PL. Flávia Carvalho, do PDT. Jussara Matsuda, do PSB. Felipe Phelps, também do PSB. O presidente da Câmara, Hélio Ferraz, o baiano, do PSDB. Isaac Cruz, do Republicanos. Juliano Modesto, vereador afastado do Solidariedade. Ele já estava preso, também na Operação Poderoso Chefão. A lista segue com Márcio Nobre, do PSD. Pamela Volpe, do PP. Paulo César, do Solidariedade. Ricardo Santos, do PP. Rod, do PL. Roger Dantas, do Patriota. Ronaldo Alves, do PSC, Silésio Miranda, do PT, Vico, do Cidadania, Wender Marques, do PSB, atual líder do governo. Também foi expedido o mandado de prisão contra Vilmar Rezende, do PSB, mas ele não foi encontrado. Os mandados são de prisão temporária, válidos por 5 dias, mas podem ser prorrogados por mais 5 se a investigação entender que eles precisem ser mantidos presos. 13 gráficas estão envolvidas no esquema, segundo o Ministério Público. 2 que não têm fachadas nem nomes fantasias. A promotoria pretende apresentar as acusações à Justiça antes do recesso de final de ano, que começa na sexta-feira. As investigações continuam. Daqui a pouco, mais detalhes e a análise completa deste caso. A gente volta a falar sobre o escândalo de corrupção na Câmara Municipal de Uberlândia. Desta vez, a Operação Guardião, esta investiga desvio de dinheiro na contratação de empresa de limpeza e segurança. Tinha planilha organizada do crime de desvio. O esquema de propinas nos contratos de limpeza e segurança da Câmara Municipal de Uberlândia teria movimentado cerca de R$400 mil. Dinheiro supostamente pago aos vereadores Hélio Ferraz, o baiano, presidente da Câmara, ao ex-presidente Alexandre Nogueira e ao ex-ordenador de despesas, Juliano Modesto. Nós já tínhamos ido à Câmara solicitar essa documentação, conseguimos apreender também farta documentação na empresa e com base nos documentos e alguma prova testemunhal colhida, foi possível comprovar efetivamente a fraude na execução desse contrato. Para desviar o dinheiro, a Câmara contratou 22 seguranças, só que nem todos iam trabalhar. O Legislativo pagava o valor total do contrato e o dinheiro dos funcionários fantasmas era repassado aos vereadores. Outros funcionários da Câmara também estão sendo investigados. A responsável pelo setor de segurança, Adriana Martins, o ex-controlador-geral, Adeilson Barbosa, que cumpria prisão domiciliar, o ex-diretor administrativo, Marcelo Cunha, que atualmente é vereador, o ex-secretário-geral da Câmara, Aldo de Souza, e o atual diretor administrativo, Samuel Moura. Segundo a promotoria, Samuel tentou coagir funcionários da segurança para impedir as investigações. Segundo o Ministério Público, as propinas eram pagas em espécie. No caso do vereador baiano, presidente da Câmara, uma parte dos valores foi paga no gabinete dele, pessoalmente, pelo dono da empresa,
A Precisão. Depois que as investigações da promotoria começaram, vereadores e também funcionários do Legislativo começaram a coagir os funcionários da empresa e outras pessoas ligadas à gestão dos contratos. E nós temos situação, como eu disse, do chefe de gabinete da presidência da Câmara, ameaçando, insistindo para que a chefe dos seguranças, quando viesse prestar depoimento ao Ministério Público, mentisse ao Ministério Público. Nesse vídeo, o diretor entra na sala de Adriana, a responsável pelo setor de segurança. Ele teria ido instruí-la sobre o que deveria falar, caso fosse convocada a prestar depoimento. Samuel pega o telefone dela supostamente para verificar se estava gravando. Esse episódio foi na quarta-feira passada. Na semana anterior, 5 de dezembro, Samuel também conversou com Adriana. O diálogo foi gravado por ela. Samuel diz para a funcionária mentir sobre o número de seguranças que trabalhava no Legislativo. Mensaginha, responde, conversa, mas assim, o senhor quer que eu fale que não tinha os 16? Tava os 22. Nós começamos com 22. Não, tinha os 16. Mas é pra mim falar pra eles que tinha os 22, que aos poucos eles foi tirando. Tinha 22, quando nós pegamos o contrato. Tinha 22 pessoas. Tá. Isso aqui chama nós dois juntos, no mês de... Não. Então por isso que eu tô falando. Se tiver uma coisa de gente, você não tá... Eu não tá condizente que esse povo. Tá. Tranquilo. Só responder. Não, quando eles pegaram aqui, tinha 22 pessoas, aí aquela conversa de sempre. Tudo normal? Tá tudo normal. Você não sabia. Você pode falar que você não sabia do contrato também. Mas não sabia. Esse ano começou com 22 e depois foi devagarzinho, foi saindo outro. Eu perguntava, não, tá tranquilo, vai repor. Mesma coisa você vai falar. Beleza, certinho. Quem entregou o esquema foi o dono da empresa A Precisão, responsável pelo contrato de vigilância e limpeza. Ele também forneceu ao Ministério Público uma planilha onde era feito o controle financeiro da propina. Observem, em outubro deste ano, por exemplo, 5 funcionários deixaram de prestar o serviço, cada um com salário de R$ 5.580. O total que foi pago pela Câmara aos funcionários fantasmas, quase R$ 28 mil. Desse valor, foram descontados os impostos pagos pela empresa. O que sobrou, R$ 21.416, era o valor desviado. Essa empresa de vigilância pagava os seus funcionários, e esse saldo relativo aos seguranças que não trabalharam na Câmara era devolvido aos vereadores, presidentes da Câmara, e também no ano de 2018 ao ex-presidente da Câmara e ao ordenador de despesas, e no ano de 2019 ao atual presidente da Câmara e ao seu chefe de gabinete. Antes das operações, a Câmara já havia rompido o contrato com a empresa e publicou um edital para contratar outra empresa em caráter emergencial. Isso após uma recomendação do Ministério Público. O mensalinho da Câmara teria começado na gestão de Alexandre Nogueira e Juliano Modesto, na mesa diretora, e continuado com Baiano na presidência. Os 3 tiveram mandados de prisão preventiva decretados e estão no presídio Jaci de Assis. Uma Câmara Municipal desalinhada com a ética e de mãos dadas com a corrupção. A casa fecha o ano deixando este exemplo para a cidade. Na operação Má Impressão do GAECO, o dinheiro público da verba indenizatória foi parar no bolso de vereadores. O auditório da sede do Ministério Público Estadual parecia mais a Câmara de Uberlândia. Uma movimentação intensa de vereadores, só que todos presos. Vereador, quer falar alguma coisa? Desvio de verba? Não, eu não. Tem algum esquema com as gráficas? Não. Você tem alguma coisa a ver com esse desvio de verba indenizatória? A gente tem que tomar conhecimento do processo pra gente falar, né? Porque a gente não sabe de nada ainda, né? Nunca fez nenhum tipo de desvio, não? Tranquilamente não. Algum envolvimento no esquema com essas gráficas? Graças a Deus não. Tá tranquilo? Tranquilo. 20 vereadores e um suplente foram alvos da operação Má Impressão, que apura o desvio de verbas indenizatórias pelos parlamentares. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO,
encontrou indícios de irregularidades nas notas emitidas pelas gráficas como prestação de serviço. Com a análise documental, nós conseguimos chegar à conclusão de que essas gráficas utilizadas para solicitação de reembolso da verba de gabinete por 20 dos 27 vereadores, elas não tinham capacidade de produção ou de produzir aqueles materiais escritos nas notas. Uma porque não compravam os insumos suficientes, Foram requisitadas todas as notas de entrada, de mercadoria e de serviços junto à Prefeitura e à Receita Estadual. Duas porque não houve mudança no valor de custo dos produtos, do valor de venda dos informativos. Mas a matéria-prima teve uma variação no período de 65%. Mesmo havendo essa variação de 65%, as gráficas emitiram notas com o mesmo valor de custo para os vereadores, o que indica que as notas não correspondiam à realidade. O presidente da Câmara, Hélio Ferraz, o baiano, foi preso na casa dele no bairro Cidade Jardim. A polícia militar e os promotores chegaram por volta das 6 da manhã. Aqui o parlamentar aparece saindo de uma unidade de saúde, onde passou pelo exame de corpo de delito. Na casa de Baiano, a polícia apreendeu documentos, quase R$1 milhão em cheques e 200 mil em espécie. O ex-presidente da Câmara também foi preso. O vereador afastado, Alexandre Nogueira, passou um final de semana em casa e voltou para o presídio da cidade. Ele também teria envolvimento no desvio de verbas. Alexandre havia sido preso em outra operação, no dia 25 de outubro, a Poderoso Chefão, que apurava fraude no contrato de transporte escolar municipal. Na sexta, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade a ele. Essa é a lista dos vereadores presos na Operação Má Impressão. Alexandre Nogueira, do PSD, que está afastado desde o mês passado. Ceará, do PSC. Doca Mastroianno, do PL. Flávia Carvalho, do PDT. Jussara Matsuda, do PSB. Na casa dela, a polícia encontrou R$1 milhão em espécie. Felipe Phelps, também do PSB. O presidente da Câmara, Hélio Ferraz, o baiano, do PSDB. Isaac Cruz, do Republicanos. Juliano Modesto, vereador afastado do Solidariedade. Ele já estava preso, também na Operação Poderoso Chefão. A lista segue com Márcio Nobre, do PSD, Pamela Volpe, do PP, Paulo César, UPC, do Solidariedade, Ricardo Santos, do PP, Rod, do PL, Roger Dantas, do Patriota, Ronaldo Alves, do PSC, Silésio Miranda, do PT, Vico, do Cidadania, Wender Marques, do PSB, atual líder do governo, e também foi expedido mandado de prisão contra Vilmar Rezende, do PSB, mas ele não foi encontrado. Os mandados são de prisão temporária, válido por 5 dias, podendo ser prorrogados por mais 5, caso a investigação entenda que eles precisem ser mantidos presos, menos os casos de Baiano, Alexandre e Juliano, que foram prisões preventivas, por tempo indeterminado. Cada vereador de Uberlândia tem o direito de reembolso de até R$10 mil de verba indenizatória. Isso por mês. Desse montante, até R$ 6.500 podem ser destinados a trabalhos gráficos. Segundo a investigação, os vereadores presos nessa segunda-feira quase sempre apresentavam como despesa o teto desse valor. Eles teriam recebido de janeiro de 2017 para cá mais de R$4 milhões. Essas notas são verdadeiras. Com certeza, os senhores vereadores terão provas de que efetuaram o pagamento integral às gráficas. Com certeza, da forma como se negocia licitamente, com emissão de boletos, com pagamentos em TEDs, ou se houve pagamento em espécie, que é o que a gente espera ouvir de muitas pessoas aqui durante as oitivas, com os comprovantes dos respectivos saques nas contas bancárias. 13 gráficas estão envolvidas no esquema, segundo o Ministério Público. 2 que não têm fachadas, funcionam em residências. Essa no nome de Valtemones do Nascimento Júnior e essa que pertence a Lindolfo José Ferreira Neto. As outras são Pixel Impressão Digital, RB Comunicação Visual, Vieira Santos Editora Gráfica, Disque Gráfica, Novarte, Gaia Print, Breda Artes Gráficas, JD Gomes Gráfica, Gráfica Roosevelt, Maxicom Sincopel e RB Gráfica Digital.
essa última citada pelo vereador Isaac. Segundo ele, não há nenhuma ligação ilícita entre ele e a empresa. Eu sempre fiz todo o meu material, acho que é a RB. Sempre fiz todo o meu material, inclusive o de dezembro está lá para ser feito. São 25 mil informativos mês. E onde é distribuído? Distribuo nas comunidades. Eu tenho um trabalho na cidade inteira, né? Nós chegamos, nos últimos 3 anos, ao número irreal, surreal, absurdo de 17 milhões de informativos impressos por vereadores na cidade de Uberlândia. Cada um dos senhores que são eleitores aqui devem ter recebido em casa pelo menos 35 informativos. Tá? Com certeza, acredito que aqui na sala ninguém recebeu um. Eu, pelo menos, nesses últimos 17 anos que eu moro aqui em Uberlândia, eu nunca recebi nenhum. A promotoria pretende apresentar as acusações à Justiça antes do recesso de final de ano, que começa nesta sexta. As investigações continuam. A defesa do presidente da Câmara informou que está analisando o processo e deve se posicionar amanhã. A defesa de Ricardo Santos disse que ele está prestando todos os esclarecimentos. O advogado dos vereadores Alexandre Nogueira e Juliano Modesto informou que só irá se manifestar no processo. A assessoria da vereadora doutora Jussara Matsuda enviou uma nota dizendo, abre aspas, ela vai esclarecer tudo o mais rápido possível e que ela está tranquila, pois tem certeza de que trabalhou com honestidade. A assessoria de Marcelo Cunha informou que aguarda a análise do processo. As gráficas citadas não atenderam aos nossos telefonemas. O jornalismo está em busca da posição de todos os envolvidos à disposição das defesas. Bom, um início de semana muito difícil para a história política de Uberlândia. Danilo Caixeta acompanhou detalhes das operações do Ministério Público, conversa comigo agora sobre a repercussão de tudo isso. Danilo Caixeta, bom dia. Alguns vereadores foram ouvidos ontem, não é? Isso, Tânia, bom dia para você, bom dia a todos. Sim, as oitivas começaram ontem mesmo, né? As prisões foram pela manhã, então à tarde, durante toda a tarde, o Ministério Público já começou a ouvir essas pessoas envolvidas. A prisão temporária tem um pouco desse caráter também, né? Fazer com que as investigações não sejam comprometidas e todos prestem os seus devidos esclarecimentos. É bom lembrar que a prisão temporária, ela tem um tempo específico, determinado de 5 dias, mas o Ministério Público pode pedir a prorrogação por outros 5 dias. Então, ontem foram ouvidos 6 dos 40 investigados. Entre esses 6 estão 5 vereadores. Desses 5 vereadores, as duas vereadoras mulheres, né? A vereadora doutora Flávia Carvalho, ela já foi ouvida, foi a segunda a ser ouvida, e ela decidiu fazer um acordo com o Ministério Público. Esse acordo prevê que ela confessa o envolvimento, renuncia ao mandato e devolve o dinheiro que desviou. Ela preferiu fazer isso do que ser presa. Isso aconteceu num episódio com outro vereador. Com o Ismar, exatamente. Sim, com o Ismar aconteceu isso igualzinho. Eles chamam isso de acordo de não persecução penal. O que significa isso? Devolvendo o dinheiro e renunciando ao mandato, ela não precisa ser presa e deixa de responder ao processo especificamente sobre aquele caso. Por quê? O Ministério Público entende que é incompatível ela continuar, o vereador que desviou o dinheiro público, continuar na função. Por isso exige que a renúncia. Então ela fez o acordo para renunciar, deve comunicar formalmente essa denúncia ainda à Câmara nos próximos dias, para a Câmara tomar os seus procedimentos e convocar o suplente. No caso da vereadora Flávia, suplente seria o ex-vereador e ex-secretário Murilo Ferreira. Só que Murilo, ao que parece, tem algum impedimento com a Justiça Eleitoral, ou também poderia declinar dessa situação aí de suplência. Aí, nesse caso, convocaria o segundo suplente da coligação, que seria o cientista político Edilson Gracioli. Então, ainda é uma situação indefinida a vaga de Flávia. A única coisa que se sabe é que ela renunciou e está isenta de responder a esse processo. Também foi liberada ontem mesmo, ela nem chegou a ir para o presídio. Outra vereadora que também foi ouvida ontem à tarde foi a vereadora Jussara Matsuda, a doutora Jussara. Ela foi liberada? Sim, ela foi liberada porque ela apresentou comprovantes com atestados médicos que está com problemas de saúde e também por causa das condições de saúde da mãe, de quem ela cuida. Então, o Ministério Público entendeu que ela podia ficar em casa, em prisão domiciliar,
e hoje vai discutir a possibilidade de ela ter que usar a tornozeleira eletrônica. Os demais ainda não foram liberados, os outros 3 que foram ouvidos não fizeram acordos nenhum. Portanto, depois lá da oitiva do Ministério Público, eles foram levados para a delegacia de plantão da Polícia Civil, para os procedimentos de praxe, e depois encaminhados ao presídio Professor Jaci de Assis. Então, nessa noite, eles já passaram a primeira noite na cadeia. Danilo, tem algumas participações de telespectadores do Manhã Total indignados desde ontem, quando acompanhávamos com você as primeiras movimentações nessas operações. E o sentimento é impressionante. Estamos falando de pessoas que depositaram nestes representantes a confiança através do voto. Eu volto a perguntar a você sobre esse clima político gerado na cidade, uma crise de credibilidade. Estamos falando de moral, estamos falando de ética, estamos falando de lei e estamos falando de uma Câmara Municipal, em sua maioria, apontada nessas condições. Tânia, na pior das hipóteses, fica pelo menos a reflexão que eu tenho certeza que todos os eleitores farão, sobretudo porque nós estamos entrando agora no próximo ano, no ano de eleições municipais, né? A gente vai começar a discutir muito eleições municipais já ainda no primeiro semestre, no segundo semestre, então, com mais frequência, porque as eleições acontecem em outubro, então a parte de campanha ali nos meses de julho, agosto, setembro. Então, quer dizer, é o momento que o eleitor tem de refletir, né? Que tipo de política que eles pretendem fazer, quais as exigências fazer dos candidatos que eles pretendem colocar lá, porque eu acho que as pessoas não têm ainda a ideia do valor que tem um voto, né? O voto tem muito valor. Olha aí, o que a gente está vendo hoje é muito triste para todos nós eleitores vermos a Câmara Municipal de Uberlândia nessa situação. E nós estamos falando de um cenário extremamente triste para opositores, para apoiadores. É terrível Uberlândia ser destaque nacional numa situação caótica dessa no Legislativo, né, Danilo? Exatamente. Olha, tem um comentário aqui do nosso telespectador, o Wagner. Ele está dizendo o seguinte: gostaria de saber se, do Danilo, pergunta para o Danilo, por favor, se no caso em que o vereador, como primeiro suplente, seja indicado para assumir o cargo, e nesse caso, ser um ex-vereador que usou também toda a verba indenizatória e a mesma gráfica investigada. Como ficaria? Tem que denunciar, né? Esse é um problema sério, né, Tânia? Porque Wagner, né? Wagner. O Wagner, pois é. Aí a gente tem que pensar o seguinte: quais são esses vereadores que vão assumir, né? Por enquanto, o que está ainda decidido a suplência de Flávia Carvalho, porque ela já renunciou, então o caso dela é certeza, que seria o Murilo. Eu não sei se ele está se referindo ao Murilo, mas numa situação como essa, aí realmente precisa fazer uma nova denúncia ao Ministério Público, para o Ministério Público fazer a investigação. Por exemplo, o suplente do vereador Ismar, em uma semana que ele tinha assumido o cargo, o Ministério Público já tinha pedido o afastamento dele e a Justiça concedeu o afastamento. Rapidamente. E agora saiu a prisão temporária dele. Então, quer dizer, o fato de ser suplente não significa que está isento de todas as responsabilidades. Se o suplente que assumir tiver também envolvimento com corrupção, ou teve no passado envolvimento com corrupção, essa denúncia for feita ao Ministério Público, eu tenho certeza que ela será checada e aí a gente vai continuar com esse processo e vai chamar o segundo, depois o terceiro, o quarto suplente, até chegar em um que não tenha problema. É o que a população exige, com certeza. Danilo, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente continua acompanhando tudo. Isso, Tânia. Qualquer novidade aqui na nossa programação, nós vamos trazer todos os detalhes, esclarecer todas as dúvidas dos nossos telespectadores aqui na programação da TV Paranaí. Tá certo. Obrigada e excelente trabalho para você. Obrigado, bom dia. Bom, a notícia agora é